você quer investir em ações, mas não quer acompanhar o dia a dia do mercado, observar as altas e baixas para dar ordem de compra e venda, enfim, dedicar um tempo para administrar o seu investimento, existe uma solução: investir em fundos de ações. Para falar com a gente sobre esse tema, está aqui o Heitor de Souza Lima. Ele é responsável pela Franklin Templeton aqui no Brasil. Tudo bem, Heitor? Olá, Thaís. Tudo bem? Tudo bem. Heitor, começa explicando para a gente o que é um fundo de ação. Um fundo de ações é um condomínio. São diversos investidores que contratam um gestor profissional para fazer a gestão de uma carteira de ações, escolher ações nas quais eles investirão através de um veículo chamado Fundo de Investimento em Ações. Esses profissionais são responsáveis pela escolha dos ativos, pela escolha das ações, no momento de comprar, no momento de vender de cada uma delas, e o investidor ele deposita a confiança dele nesse gestor para fazer a seleção das empresas para ele. Qual a diferença de investir via fundo e de comprar uma ação diretamente na Bolsa de Valores? Quando o investidor investe em uma única ação, ele teve a oportunidade de escolher entre centenas de empresas da Bolsa. São centenas de ações que fazem parte das ações negociadas na Bolsa de São Paulo e o investidor terá que escolher uma delas. Ao contratar um gestor para fazer esse papel, esse gestor tem uma equipe grande trabalhando com ele e essa equipe faz essa seleção. O investidor, ao investir numa única empresa, ele corre o risco de uma única empresa, de um único setor. Ao investir em um fundo, ele corre o risco de uma carteira de ações, diversos setores, diversas empresas. Na realidade, ele consegue reduzir o seu risco. Ele não fica exposto a uma única empresa, a uma única situação. Ele tem diversos setores da economia como exposição e não um único setor. E com relação aos custos, o investidor tem o mesmo custo quando ele compra um fundo e quando ele compra uma ação? Investir via fundo, existem custos diretos e indiretos. O custo direto seria a corretagem. Quanto o investidor pagaria para comprar uma ação em bolsa, pagando a corretagem por isso. Quando um fundo compra ações, ele obtém condições melhores de negociação com as corretoras do que um único investidor, porque são centenas de milhões sendo geridos, ao invés de milhares ou poucos mil reais, ou até menos eventualmente, por um investidor individual. Então, nesse aspecto, a vantagem é clara. Existe uma vantagem em termos de custo quando se investe em fundos de ações. Existe também um custo indireto, que é o tempo. Quanto tempo o investidor poderia dedicar-se para ter o mesmo resultado na escolha das empresas? Qual a capacidade e os recursos mínimos que o investidor precisaria para analisar 200, 300 empresas, como uma gestora de recursos faz? Isso tem um custo associado e provavelmente esse custo é até maior do que o custo da corretagem. Até porque é sempre importante conhecer o risco daquilo que você está investindo, então você dedica um tempo para conhecer o mercado, conhecer as empresas. O tempo dedicado pelo profissional de investimento é grande e esse tempo custa dinheiro. Quanto isso custa para o investidor? Eu acho que custa muito. E, na verdade, é difícil quantificar, mas certamente é muito mais do que se imagina. Agora, para o investidor que está preocupado com o retorno que ele vai ter, qual é a rentabilidade de um fundo de ações e de uma ação? Como é que ele avalia e compara essas rentabilidades? A rentabilidade de um investidor investindo unicamente em uma ação é a rentabilidade daquela ação que ele escolheu, para o bem e para o mal. Ao investir em um fundo, o investidor está comprando uma carteira de ações, ele está comprando exposição a diversos setores, a diversas empresas. Ele está comprando uma exposição à economia e não uma exposição única, e não um risco único de uma ação. Você está comparando, na realidade, coisas diferentes. O investidor tem que acertar sempre, é muito difícil ele conseguir superar a rentabilidade de um fundo de investimento no longo prazo. Eventualmente, ele pode até conseguir, porém com um risco muito maior. O importante para o investidor é conjugar bem a relação de risco versus retorno. Quanto que ele terá de retorno no seu investimento? Quanto menor o risco, melhor para o investidor. Esse talvez deva ser o objetivo de todo investidor. Não buscar unicamente o retorno, mas uma melhor relação risco-retorno. Obrigada, Heitor. E se você quiser saber mais sobre esses temas, o Como Investir tem sessões específicas sobre fundos de investimentos e ações. Lá você encontra também uma ferramenta onde você consegue comparar a rentabilidade do seu fundo com a de outros fundos e com um dos principais benchmarks do mercado.
Acesse www.comoinvestir.com.br. Até a próxima!